Começando mais uma exclusiva do Lance e com um fenômeno aqui. Hernani, o brocador. Tudo bem? Prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui participando com vocês. Vamos falar de coisa boa, né? Essa carreira é linda, né? Cara, você tá fininho, irmão. Fininho, 39 anos, mas com um corpinho ali de 28, né? No auge, não? Me cuidando, né? Bastante. Pô, durmo cedo, a mesma rotina Atleta, né? de quando eu tava na fase boa do Flamengo, então siga a minha vida. Antes da gente entrar, como você falou, até na fase boa do Flamengo, a gente tem que falar do atual, né, cara? Como é que tá? Você tava no Cianorte agora, jogou a Série D, né? Quase, a gente até falou no off ali, quase subiu ali pra Série C. Já tem alguma coisa ali pra 2026? Vai seguir jogando? Na verdade, eu fui pro Cianorte através de um convite de um amigo que jogou junto comigo, hoje ele é empresário, né? E aí me fez esse convite para ir lá ajudar a equipe. Infelizmente perdemos no jogo do acesso, tomamos um gol ali aos 47 minutos do segundo tempo, faltando um minuto. Mas são coisas do futebol, né? Faz parte. E para 26 ainda não tenho nada. E estou esperando o telefone tocar, né? Vamos ver. Mas já pensa em, assim, já pensou na tua cabeça parar agora ou ainda quer continuar? Eu penso jogar mais um ano, né? E dar sequência aí nos estudos, estar atualizado para quando parar de jogar futebol, não sair do meio do futebol. Professor brocador? Quer? Será? Mas vou estudar e quem sabe futuramente tá na beira do campo ali auxiliando os meninos. Pô, coisa linda. É, porque você falou mesmo, agora no Cianorte fez até um papel muito de auxiliar a galera, né? Isso. Eu cheguei num time que no momento era desacreditado, né? Mas quando eu cheguei lá vi muita qualidade nos meninos jovens de 21, 22 anos. Então sabia que tinha coisa boa ali. Então eu conversei com o treinador, era mais para auxiliar eles, para a experiência que a gente vive no futebol. Acabou que nosso time foi pegando o corpo, chegou no vestiário ali, eu dei uma chamada nos meninos que estavam precisando, né? Então tem que ter esse jogador para chegar um pouco mais firme ali. E quando eles entenderam a mensagem, foram, se eu não me engano, 6 ou 7 jogos sem perder. E aí teve uma sequência até que chegou no jogo do acesso. Quase, hein? Quase. Nossa, ia ser bonito. Mas então vamos lá pro início de Hernani, antes de ser o brocador, antes de dar aquela entrevista, você dá uma entrevista icônica, ele falando que estava comparando você, não sei, com algum jogador, deram um apelido para você e você falou, não quero que me chamem assim, eu quero que ser Hernani Brocador. E ali pegou, né? Mas, é verdade, saiu até Chicharito Hernani. É isso, Chicharito Hernani. E ficou um tempo ainda de Chicharito ali, mais ou menos uns 2 meses, 3 meses, só que como eu comecei a fazer muito gol, aí uma dessas entrevistas ele perguntou um nome que gostaria de ser chamado e eu joguei pro ar. Falei, uma vez me chamaram de brocador e no outro dia tava... Cara, mas isso eu te perguntar, por que brocador, assim, de onde veio, assim, de gol, fazer gol mesmo? De fazer gol, isso é mais um... Cada cidade aí tem as suas gírias, né, e as gírias do baiano o Bahia vai jogar contra o Vitória, fala, vamos brocar o vice, tem muito isso, sabe? E num certo dia lá, num trabalho de finalização, eu peguei e fiz 3 gols em um goleiro também baiano, que é o Fabiano, né? Jogou no São Paulo até. E aí eu fiz 3 gols num trabalho de finalização nele e ele chegou e falou, pô, velho, hoje tu tá um brocador, viu? E aí eu falei numa entrevista dessas aí e eu chego nos lugares hoje e falo, Hernani, tem gente que não conhece. Quando eu falo brocador, as pessoas não acreditam que tá do meu lado. Não tem outro, né? É o único. Ele fez história. E, cara, assim, uma parada que eu tenho curiosidade, eu até perguntei pra galera, sugestões, perguntei na rede social, e a galera, isso é uma pergunta que me impactou, assim. Você já deu mais de uma entrevista falando que muita gente duvidava de você, mas você já calou totalmente a boca de quem duvidava de você. E as tuas expectativas na tua carreira? Você superou as suas expectativas ou você chegou exatamente onde você imaginava, assim? Olha, para falar a verdade, eu sempre acreditei no meu futebol, né? É difícil você chegar em uma grande equipe como o Flamengo e você não ter a vontade, não querer provar. Sabemos a dificuldade porque a oportunidade poderia ser única, né? Eu poderia ter entrado no jogo, ter ido muito mal e passar a fila, outro passar na minha frente. Só que na minha estreia eu já faço o gol, né? Loucura. Entrei no jogo, o Papai Joel falou, sua oportunidade tá dada, meu filho. Faltava 15 minutos para acabar o jogo. E eu aproveitei esses 15 minutos, né? Eu falei, tem que fazer valer. Se a oportunidade fosse 5, eu ia tentar da mesma forma, né? Eu sei que é difícil chegar lá e manter muito mais, né? Então eu falei, eu preciso chegar e provar.
Aí eu cheguei, fiz o gol e graças a Deus as coisas começaram a andar. E nunca mais parou. Então. E nunca mais parou. E cara, assim, antes do Flamengo, você chega a ser base do São Paulo, né? Você chega a ser relacionado para jogo. Não, ia ser relacionado, tem aquela história Fui do relacionado. Chegou a ser, né? Fui cortado. Foi cortado, pô, inacreditável. Na época Mas você... era só 18, né? Pô, então... loucura, né? E tinha notícia na época que você estava fazendo gol no treino e tal, tava chamando, não à toa, você ainda no Sub-20 foi chamado. Mas foi uma decepção para você, sim? Chegou a bater em time grande, mas não foi aproveitado, começou a ser emprestado? Olha, eu vejo como oportunidade. O São Paulo foi um clube que abriu portas naquele momento, né? E aquele elenco do São Paulo era um ano difícil de qualquer jogador jogar. Aloysio, Dagoberto, Borges. Era 10, né? Então, o campeão, eu cheguei em 2007, foi campeão ali 6, 7, 8, se eu não me engano, né? E 5, se eu não me engano, foi Mundial, né? Mundial, né? Então era uma equipe muito difícil de jogar e eu entendia aquele momento também. Mas eu sou muito grato São Paulo, sou muito grato pela oportunidade de abrir portas para mim naquele momento. Eu pude chegar, fui emprestado, os clubes que eu passei, eu joguei, fiz gol, tenho números, né? Então isso foi muito importante. Então eu vejo mais como oportunidade do que frustração. Se eu não tivesse passado no São Paulo, não sei qual seria a minha carreira, né? Ao longo do tempo. Mas graças a Deus ali foi onde tudo começou. E cara, eu falo isso mais porque assim, muita gente imagina o Hernani meio que estourando ali, sendo o Hernani só a partir do Flamengo, né? Mas antes você já estava se preparando, né? Tu chega no Flamengo já pronto, porque você vai pro Paulista, faz muito gol no Paulista. Aí tu vai pro Paraná, joga a Série B. Depois tu vai pro Mogi, e no Mogi tu faz um Paulista absurdo, né? Isso mesmo. Então, assim... Eu já no São Paulo, eu fui emprestado para o Toledo para jogar o Paranaense. E eu fiz, até antes do São Paulo, né? Eu comecei no Atibaia, eu joguei 20 jogos, eu fiz 13 gols. Aí chego no São Paulo, o São Paulo me empresta para o Toledo. Eu jogo 7 jogos, faço 6 gols. Aí o São Paulo me empresta o Paulista, um dia aí na Copa Paulista, 10 jogos, 10 gols. No ano seguinte, joguei o Campeonato Paulista, fiz 7, 8 gols. É coisa de videogame. Então, número de videogame. Era números muito absurdos, né? E ali, infelizmente, eu não tive oportunidade, também entendi o São Paulo naquele momento. E chegou uma hora que eu optei por sair. Eu falei, eu preciso fazer as coisas acontecer, porque aonde eu passo os números, né, me favorecem, né? Então eu preciso sair do São Paulo, entendi o momento do São Paulo, era um momento vitorioso, ganhava muito, né? Muitos jogos, muitos títulos. Então eu falei, eu preciso sair para as coisas acontecer. Saí do São Paulo, fui para o Paraná Clube, só cheguei na 18ª, 9ª rodada, então perdi o primeiro turno todo, né? Difícil ter sequência quando você chega no barco andando, né? Então eu tive poucos jogos no Paraná Clube. Aí no ano seguinte aparece o Mojimirim e conheci um novo empresário ali também e ele falou, Hernani, o que você precisa para jogar futebol? Eu falei, olha, só quero dar uma casa para minha mãe e dentro do campo é comigo. Isso daí eu vou resolver. Aí ele falou, qual é o seu pensamento? Eu falei, eu quero ser artilheiro do Campeonato Paulista e ir para uma grande equipe. Eu não fui porque o Neymar não deixa a gente brincar, né? Pô, e tu faz muito gol naquele Paulista, só que o Neymar tava no auge, né? Aquele Paulista eu joguei 21 jogos, eu fiz 16 gols. Não, loucura. Então, é o melhor estadual que a gente tem, né? Tu não vê a gente fazendo 16 gols no estadual, assim. E aí o Neymar foi artilheiro com 20 gols, e toda vez eu falo, né? Eu me sinto artilheiro, porque pra disputar... É um ET, né? Pra Entre disputar os com o humanos... Neymar... Eu ia até te perguntar isso, cara. Tu chegou a enfrentar ele dentro do campo ali naquela época, assim? Porque tu enfrenta ele na despedida, depois no Flamengo, no último jogo. Já teve alguma resenhazinha aí com Olha, o Neymar? Infelizmente, o jogo de mata-mata caiu Mojimirim em Santos, né? Aí foi 2-0 pra ele, não tem jeito. Mas segurou 2, aquele Santos goleava todo mundo, né? Deu pra segurar bem, né? É verdade, conseguimos ali segurar o Ney, mas nem tanto também, né? Porque a partir do momento que o nosso lateral deu um carrinho ali e comemorou na frente dele, mexeu na caixa de abelha, difícil, né? Não dá pra brincar com o homem, né? Mas aí, cara, aí tu sai do Mogi, aí cai como uma luva ali, vai no meio da temporada, né? Vai pro Flamengo. Você até fica treinando um tempo até receber a sua primeira chance. E quando você recebe a sua primeira chance, parece que era amor à primeira vista, né? Era pra ser, né? Na verdade, eu saio do Mogi e ainda fico 10 dias em casa esperando a proposta, porque eu tive umas 2 especulações antes, né? Inclusive teve até a do Vasco. Olha só, imagina. Que não aconteceu, não andou, é porque tinha que ser no Flamengo mesmo, né? E aí, alguns dias depois, apareceu a do Flamengo, a gente fez ali meio que embaixo dos panos, não teve resenha com mais ninguém, só ficou entre eu, o empresário
e um intermediador. E aí, graças a Deus, as coisas aconteceram e quando eu chego no Flamengo, foi aquele alvoroço ali, a galera, a torcida, os familiares e até eu mesmo, né? Porque todas as entrevistas eu falo, eu como nasci no interior da Bahia, cidade Bom Jesus da Lapa, meu sonho era jogar no Bahia. A gente via os ídolos ali jogar na capital, então se eu falasse Flamengo naquela época era muito, né? Sim. Sair do interior da Bahia para vir pro Rio de Janeiro era coisa, naquela época, absurda, né? Passagem cara, eu morava com a minha avó, então era muito difícil. E aí quando eu chego no Flamengo, eu não realizei um sonho só meu, eu realizei um sonho de mais de 70 mil pessoas, que é a cidade de Bom Jesus da Lapa. É muito feliz por eu ter levado o nome da minha cidade para o Rio de Janeiro e para o Brasil todo. Pô, isso é demais. Assim, e quando você não chega em 13, né? Você chega em 12 no Flamengo. Cheguei em 12. E já faz seu gol, né? Você aproveita. O Flamengo não estava na melhor fase ali em 2012, né? Bem na meiuca de tabela e na época que o Wagner não estava numa fase tão boa, artilheiro, você começa a aparecer fazendo bastante gol ali. São 4 gols que você faz já em 2012, né? Se eu não me engano. Verdade, eu chego em 2012, na minha estreia eu faço o gol contra o Coritiba já, no jogo estava 2-1, eu entrei e fiz o 3-1. E nesse ano também eu faço um gol muito importante, que foi o gol que o Flamengo ficava naquela, entra na zona de rebaixamento, sai, fica ali um para entrar, um para sair da zona de rebaixamento. E aí eu faço o gol que livra de vez o Flamengo de perigo de zona de rebaixamento, né? Foi o jogo contra o Figueirense, se eu não me engano, em Volta Redonda. E eu faço um belo gol aquele jogo também, que o Renato Abreu cobra escanteio e a bola passa por mim. Quando eu viro, a bola já tá voltando. E eu pego ela de primeira no alto, né? E foi um gol no ângulo. No outro dia... Globo todos os Esporte, jornais, né? Livrou o Flamengo. Mas isso deve ser um choque, assim, diferente, né, cara? Tu tava querendo ou não, óbvio, fez um Paulistão maneiro ali, apareceu muito mediaticamente, mas quando você chega no Flamengo, tu já sente, assim, uma mudança de status, mídia, pessoas, assim, muda muito? Muda sim, porque nas outras equipes você dá entrevista para 3, 4 repórteres, né? E logo na coletiva do Flamengo, se eu não me engano, devia ter mais de 20 repórteres naquele primeiro dia ali. A gente chega um pouco tímido ainda e tal, um pouco assustado com a grandeza do clube, né? E aí, até depois de já ter acontecido as coisas e tal, todos os dias eu parava e ficava olhando, pô, eu tô no Flamengo. Todos os dias eu queria aproveitar aquela oportunidade, cada treino, então cada jogo eu fazia valer a pena, né? Porque muitos queriam ter oportunidades e poucos têm, né? Pô, isso é maneiro. Então a oportunidade que eu tive que saber aproveitar ela para me manter. Porque eu me lembro de 2 jogos eu ser vaiado no Flamengo. Um jogo contra o Remo, que eu fiz 3 gols. E perdi um gol ali no primeiro lance do jogo e tal, e a torcida começou a vaiar. Mas foi a torcida de Volta Redonda, não foi a do Maracanã também, né? Isso que importa. E acabei o jogo, eu fiz 3 e o outro foi lá em Moça Bonita, um dia bem chuvoso, o campo não estava muito bom e eu acabei perdendo um gol também e tal. E no final do jogo, se eu não me engano, aos 47, 48, eu faço o gol 1-0. Nunca provoque Hernani Brocador. Um gol meu. Nunca provoque Hernani. Nunca e provoque. aí eu saio perguntando pra torcida. Aí mas já bate aquele medo, né? Jogar aqui. Tem que ter culhão. Não dá. Mas graças a Deus deu certo. Deu bom, né? Tem que ter culhão. Depois a galera não gosta, não. Mas assim, cara, aí chega em 2013, tá? Tu até falou do Remo, tu faz 3 gols na Copa. Cara, em 13, foi tudo se alinhou ali, né? Tudo foi se alinhando, mas desde o início da temporada tu começa o Cariocão fazendo muito gol. E a mídia pedia, pô, o Flamengo tem que comprar um novo centroavante, porque o Wagner Love saiu. Só que nessa de não comprar um centroavante, Hernani Brocador começa a fazer gol, assim. Como é que foi aquilo, cara? O que aconteceu em 2013? Foi isso, a tua oportunidade mesmo? Que tinha na cabeça? Pra te falar a verdade, foi a época que eu mais me senti pressionado e algumas pessoas não sabem, né? Mas eu só tinha 5 meses de contrato. É mesmo? Eu fiz um contrato de 1 ano com o Flamengo, eu chego em maio de 2012 e só tinha mais o Carioca de 2013, né? Nossa Senhora. Então, você joga pressionado. Sim. Sai Wagner Love, sai o David de 2012, né? O Liedes também foi emprestado naquele momento. E o Bandeira entra com o intuito de enxugar o grupo, né? E realmente deixou só os meninos. E eu falei, eu preciso aproveitar essa oportunidade, né? E eu aproveitei aqueles 5 meses ali, se não me engano, foram 14 jogos e 12 gols. Que loucura.
artilheiro do Carioca. Que loucura. Era o quê? Era Dorival, né? E depois o Jorginho entra no Dorival Carioca. e Jorginho, final de Carioca para início do Brasileiro, né? Mas o Dorival ajudou bastante nesse momento, assim? Sim, o Dorival ele optava mais pelos meninos, né? Porque no Santos também as coisas aconteceram. Jogava Rodolfo, né? Algumas Adrian, vezes o Diego Maurício passou na minha frente, Adrian, Matheus, né? O Negueba, eles E tu passaram. fazendo gol clássico, gol. Não, loucura. E eu falei, eu vou estar pronto, preciso estar pronto. O Renato fala muito que o atleta tem que estar pronto para todas as oportunidades, né? E eu ficava um pouco triste ali, até porque quando eu entrava fazia gol, mas sempre trabalhando e esperando a nova oportunidade. Com certeza ela ia chegar, né? E aí, quando chegava toda vez, o brocador estava pronto, não tinha jeito. E é isso, tem que ter na cabeça isso, né? Essa autoestima, cara, de confiar em você, né? Eu acho isso principalmente um artilheiro, né? Porque senão tu só depende de você, né? Muito. E assim, cara, com Dorival foi aquilo, mas com o Jorginho que você começou já direto titular, né? E nessa mesma época tem Marcelo Moreno chegando. Aí de novo outra, pô, tu fazendo gol, artilheiro do time, mas o Flamengo contrata o Moreno, tem que botar o Moreno pra jogar. Aí propaganda de Mundial, faz Moreno, lembra dessa parada? Sim. E Hernani Brocador fazendo gol e Moreno lá. Isso mexeu com você? Te motivou mais, assim? Olha, pra te falar a verdade, eu nem acho que mais foi o Jorginho que me deu a oportunidade. Eu falo que eu me coloquei sempre dentro do campo. Claro, pelo amor de Deus. Pelos gols, pelo dia a dia, pelos treinos, até porque com o Jorginho eu fui artilheiro do campeonato, começa o Brasileiro, no jogo da despedida do Neymar eu jogo 45 minutos e vou pro banco. Por quê? Porque o Moreno chega, tem que colocar o Moreno para jogar. Mas ali foi um momento que no vestiário eu até fiquei muito chateado daquele dia, falei um pouco que não era correto a forma que me tirou do time, né? Até porque eu tinha sido, domingo antes, eu tinha sido artilheiro do Campeonato Carioca, na próxima competição já fui para reserva. Não concordei, mas respeitei. Ele era o comandante, então eu tinha que respeitar, mas não concordei. E aí aconteceu que eu fui pro banco, esperei uma nova oportunidade e o Moreno jogou, se eu não me engano, 11 jogos e fez um gol, né? E o Moreno começou a ir para a seleção. E nessa que o Moreno foi para a seleção, novamente o brocador sabia aproveitar as oportunidades, né? E eu joguei 5 jogos e fiz 3 gols. E aí eu fui para uma coletiva e falei, algum repórter perguntou e tal, os meus números me favoreciam, se eu tinha que ser titular. E ali eu falei, os meus números falam por mim, mas o Jorginho também já não estava mais, tinha caído, foi o Mano Menezes, né? Ah, mano. E eu dei a entrevista e falei, olha, o treinador é o Mano, ele que decide, mas eu creio que o Mano vai ser coerente nessa questão. Os meus números favoreciam realmente, né? E aí o Mano abraçou a causa e falou na coletiva que com ele jogaria quem tivesse o melhor. Se o Moreno voltasse e o Hernani continuasse fazendo gol, quem jogaria o Hernani. E não foi diferente. E isso é uma outra parada. Tu tinha uma boa relação com o Moreno? Porque se criou-se, né, na torcida, tipo, rivalidade, tinha que jogar um ou outro e tal. Tu tinha uma boa relação com o Moreno? Tinha uma boa relação. Na chegada dele ali, ele teve até uma conversa ali, pô, Hernani, eu tô chegando aí e tal, eu quero que a gente tenha uma boa relação. Possa ser que eu jogue e tal. Ele já foi dando a letra ali, mas eu não aceitei no momento. Falei, Moreno, de repente você vai jogar, mas se tiver melhor que eu, né? Claro. Aqui vai ter que ter uma disputa sadia, né? Dentro de campo ali, cada um faz o seu e a gente joga pelo clube. Mas aqui fora a gente tem que ter boa relação. A gente, é companheiro de clube e tal. E eu falei com ele no final da resenha, vai jogar quem tiver melhor. Isso aí, com certeza, o Mano é bem coerente. E graças a Deus que as coisas aconteceram comigo. Não que eu torci contra, até porque depois que eu comecei a jogar e fazendo muito gol, teve um dia no jogo, ele falou, Hernani, se fizer um gol hoje, vem me abraçar. E eu faço um gol, vou nele, dou um abraço nele, ele se emociona ali, enche o ele de lágrimas e a gente fez uma boa relação. Pô, legal, cara. Isso ninguém fala, né? Ninguém fala. E no final não tinha rivalidade nada, não tinha se rivalidade, ajudaram, assim, isso é maneiro. E, querendo ou não, tu deixou no banco um cara que era cheio de pompa, que era, artilheiro e tal, que mostrou que tinha culhões, né? Que tinha tamanho. É verdade. E jogar no Flamengo não é fácil, né? Sim. Quantos outros jogadores que passou no clube não conseguiu jogar, claro. Né? E eu tinha essa consciência. Eu falava, não, eu preciso fazer acontecer porque muitas pessoas, muitos atletas queriam estar no meu lugar. E hoje eu tenho a oportunidade, eu tenho que aproveitar isso aqui. E como eu falei, aproveitei cada treino, cada jogo e entrava no Maracanã, não tinha jeito, eu me transformava. Era outra coisa, né? Era lindo. Um gol do brocador era certo naquele Naquela época, eu lembro 2013, tinha isso é absurdo.
Do Zico, lembra? Teve o esporte Pois interativo de essa comparar brincadeira com de o mau Zico. gosto. Cara, tu tava... Um ano antes, tava no Mojimirim, no ano seguinte tu tava sendo comparado ao Zico, pô. Que loucura. Eu não quis nem responder essa pergunta. Pô, é absurdo, cara. Pelo amor de O Deus. Zico tem mais jogo no Maracanã do que eu tenho um gol na minha carreira, pô. Pelo amor de Deus. Não, isso é maravilhoso, porque tu tinha a média de gols no Maracanã melhor que a do Zico. Assim, a proporção que toma as coisas é muito grandioso, né, cara? Pra gente ver a grandeza que o Flamengo tem, né? Não, pô. Aquele momento eu levei como uma brincadeira e tal. Ele quis fazer essa comparação só pelos números de jogos que tinha aquele momento. Até porque tinha sido, se não me engano, 12 jogos e 14 gols. Então tava passando um pouco mais. E ali ele foi fazer uma brincadeira, pô, mas poderia ser com qualquer outro, né, velho? Menos com o Zico, né? Ah, maravilhoso. E, cara, nessa época do Mano, um ano depois, a gente... Cara, 2013 é bizarro, parece um filme, né? Assim, Verdade. a gente tem várias linhas do tempo ali, é bizarro. Mas, assim, com o Mano, inclusive você dá uma entrevista, teve uma capa do Lance, a gente é do Lance, que criou uma polêmica sua com o Mano, você lembra disso? Falaram, mas eu não sei por quê, porque até hoje eu não sei o que aconteceu. Eu queria saber de você, se tu sabe. Criou aquela polêmica ali, mas foi sobre, imagino eu que tenha sido pela coletiva que eu dei, Sim, né? sim. Porque no outro dia saiu no lance, Hernani Brocador diz que tem que ser titular. Aí é. Mas na verdade não foi isso, né? O Hernani se escala como titular, não lembro muito bem, mas realmente eu falei assim, os meus números falam por mim. Sim. Eu não preciso falar, se for pelos números eu teria que jogar. Sim. Mas o treinador é humano, quem vai escalar é ele. Então creio eu que é muito mais. Isso faz virar isso, né? Então sabe como é que é? tem que saber o que fala, porque futebol não é fácil. E essa resenha absurda foi um oferecimento da Hiperbet. Deixa o seu like, comenta, compartilha com teu amigo e um forte abraço.